Olá amigos, bem-vindos ao Facebook aqui da Voz da América. Sou Amâncio Miguel e estarei convosco durante os próximos 30 minutos falando da atualidade política, social e económica dos países de língua portuguesa e não só. Teremos também notícias aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos prepararam-se para mais uma votação que será a 3 de novembro. Teremos, por exemplo, notícias de Cabo Verde, onde as autoridades decidiram estender o prazo de validade de passaportes e também o destaque para ação política, uma notícia que dá conta, por exemplo, de que a Procuradoria-Geral da República confirma que a investigação na Suíça determinou um processo contra Carlos Vicente. E de Moçambique teremos a indicação que dá conta que o Parlamento deste país vai iniciar um processo para que seja aprovada uma lei que vai permitir que o Estado recupere os bens e também ativos resultantes de atos corruptos. Vamos começar o nosso espaço de notícias aqui nos Estados Unidos. Os membros do Comitê de Justiça do Senado vão questionar hoje a juíza indicada pelo presidente Donald Trump ao Supremo Tribunal, Amy Coney Barrett, sobre os mais variados temas no segundo dia da audição da sua confirmação. Os tópicos esperados incluem cuidados de saúde, sua abordagem aos precedentes legais e o papel potencial do tribunal em resolver quaisquer desafios legais que possam surgir a partir da eleição de novembro. Os senadores terão 30 minutos cada para fazer as suas perguntas hoje e amanhã haverá uma sessão semelhante. O presidente do comitê, Lindsey Graham, marcou para quinta-feira a votação inicial, o que permitiria a aprovação final na próxima semana, uma votação pelo Senado de maioria republicana antes do final deste mês de outubro. As audiências de confirmação começaram ontem, segunda-feira, com Barrett a dizer aos senadores que os tribunais não deveriam tentar fazer política e deveriam deixar isso para os presidentes americanos e o Congresso. Barrett apresentou uma interpretação estrita do papel do Tribunal Superior, dizendo que não foi projetado para resolver todos os problemas ou corrigir todos os erros em nossa vida pública. A senadora Dianne Feinstein, a principal democrata no Comitê Judiciário do Senado, sinalizou imediatamente que a minoria democrata tem planos de questionar duramente Barrett sobre uma grande disputa política. A sua visão de que uma decisão do Supremo Tribunal de 2012, sustentando a legalidade do Affordable Care Act, uh, a Lei Nacional de Saúde, que afeta milhões de americanos, que foi decidida de forma errónea. Esta é uma das questões que também pode acompanhar na página da Voz da América, www.voaportugues.com, e também pode seguir esta e outras notícias no nosso Instagram, no nosso Twitter e também no Facebook. Isto além de YouTube, são plataformas que usamos para publicar as nossas notícias. Antes, devia ter dito isto antes, hoje é dia 13 de outubro e é o Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres. Este ano é dedicado à governança. Pode medir-se a boa governança do risco de desastres em vidas salvas, número reduzido de pessoas afetadas por desastres e perdas económicas reduzidas. A Covid-19 e a emergência climática dizem-nos que precisamos de uma visão clara, planos e instituições competentes e capacitadas que atuem com base em evidências científicas para o bem público. Este Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres foi instituído em 1989. Este é o Washington Fora de Horas. Voltamos para notícias. Vamos exatamente a Angola. A Procuradoria-Geral da República confirmou a autenticidade do ofício enviado ao Ministério Público da Suíça, informando que não havia quaisquer indícios de crimes de corrupção contra o empresário
Carlos Vicente, a 13 de agosto. Em declarações à Voz da América, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, esclareceu que quando enviou a carta à Suíça, São Vicente não estava a ser investigado, nem tinha qualquer processo aberto em Angola sobre os crimes de peculato, branqueamento de capitais e tráfico de influências que agora lhe são imputados. O magistrado do Ministério Público acrescentou que só depois de receber das autoridades de Confederação Suíça mais elementos para sustentar o que se estava a passar, a Procuradoria-Geral da República de Angola abriu o processo contra o antigo homem forte das empresas AAA. Álvaro João lembrou que a Procuradoria-Geral da República enviou à Suíça, com este propósito, a responsável pela recuperação de ativos, Eduardo Rodrigues. O empresário Carlos São Vicente, que está em prisão preventiva, foi constituído arguido a 16 de agosto por suspeita dos crimes de peculato, branqueamento de capitais e tráfico de influência cometidos enquanto presidente do Conselho de Administração das empresas AAA. Também de Angola, o presidente da UNITA diz que os números elevados, ou melhor, os números avançados por João Lourenço sobre o dinheiro desviado do erário público não correspondem à realidade. Numa conversa com jornalistas ontem à tarde em Luanda, onde fez a sua leitura sobre o Estado da Nação, Adalberto Costa Júnior afirmou, e cito, 24 mil milhões de dólares é uma quantia voltada, mas está aquém dos números reais porque só a reserva estratégica do petróleo de 2011 a 2014 acumulou 93 mil milhões de dólares. E disse mais, se só foram 24 milhões de dólares desviados, onde está o certo? Questionou Costa Júnior, que denunciou que o combate à corrupção de João Lourenço é seletivo. E disse ainda, e cito, o combate à corrupção é dirigido. Uns são protegidos, outros são perseguidos. Há dois pesos e duas medidas. Sublinhou o presidente do principal partido da oposição angolana, que atirou que o alvo da corrupção está dentro do Palácio Presidencial e não se noticia. Apesar de achar bem que o presidente ter revelado os números, Costa Júnior afirmou haver quem questione a escolha deste timing, o tempo. Há quem especule tratar-se de uma tentativa de fazer esquecer o escândalo do seu diretor de gabinete, Edeltrudes Costa. Há quem também fale da coincidência da proximidade do discurso do Estado da Nação. Ele também lamentou que a falta de transparência dos negócios do Estado continua a ser regra. O líder da oposição destacou a liberdade de imprensa e de expressão, que para ele regrediu bastante. A lei da rolha está aí em ação e faltam poucos órgãos para serem colocados no mesmo saco, vaticinou o presidente da UNITA. E já há reações. Quem reagiu à entrevista do presidente João Lourenço foi a filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, Velvércia Xizé dos Santos. Em mensagens distribuídas numa rede social, ela escreve que a opinião de alguns críticos é que o presidente angolano João Lourenço fez a entrevista a falar mal dos dois filhos mais velhos de José Eduardo dos Santos nos Estados Unidos para abafar o caso de São Vicente e o de Eldertrudes. Mas o mundo está atento e a ver tudo. Mas à frente ela afirma que difamar assim é muito feio e repete, não citou o Edeltrudes e os 900 milhões de São Vicente. Porquê? Depois de publicar quase na íntegra a entrevista em inglês, José dos Santos concluiu que está escancarada a única razão de viver de João Lourenço, perseguir José Eduardo dos Santos. Mas sublinha, o mandato que o povo lhe deu foi para governar e não para ser juiz ou carcereiro de José Eduardo dos Santos, família e associados. A filha do antigo presidente afirma que João Lourenço está a falhar com o povo enquanto presidente da República e, em vez de fazer o seu trabalho, só vive falando mal de José Eduardo dos Santos e família internacionalmente. Qual é que é a sua opinião sobre esta troca de palavras entre José dos Santos e o atual presidente? Aliás, ela é que apresenta estes comentários. O seu comentário é bem-vindo aqui neste Washington Fora de Horas da Voz da América. E já agora vou ver os meus amigos aqui que fazem as suas reações aqui no Facebook, antes de seguir para mais notícias de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé, outros espaços que falam a língua portuguesa. Eu vejo comentário aqui
Já estão connosco o Mamadi Iqbal Daoud, em Climane, Narciso Miguel, Pedro Gouveia, ah, também. O Domingos António Golame, e diz também está a seguir. O Pedro Gabriel Chaú, que diz que está a seguir a Voz da América e diz que sente-se bem na nossa companhia. Bom, nós engordamos. Mugadui diz boa tarde aqui em Moçambique. E também temos o comentário do El Taqui. Nós moçambicanos não temos nenhuma liberdade quando tentamos comentar qualquer coisa que tem a ver com governos do dia, somos condenados e mortos. Este país está mal a pior. E é o comentário do Elitaco. Será que o nosso amigo Elitaco tem um caso recente que as pessoas tenham sido proibidas de falar? É verdade que há vários casos de violação da liberdade de expressão e de imprensa em Moçambique. Carlos Neman Naman diz que está em Bissau a acompanhar este Washington fora de horas. Também temos o Domingos Julai, que diz que está em Maputo. O Domingos tem sempre este bom hábito de nos informar sobre o tempo. Diz que Maputo, depois de quase uma semana de chuva, hoje está um calor intenso, céu totalmente limpo, as ruas da cidade agitadas, com pessoas a circular de um lado para o outro, mas observando as medidas, sobretudo o uso da máscara. Esta é uma boa observação, porque este é um dos desafios que temos tido nestes tempos em que todo mundo luta contra a Covid-19. A observância das regras, e as autoridades de saúde sempre a reclamar que é preciso fazer mais. Eu via numa das notícias de Moçambique, por exemplo, hoje, que há uma reclamação também da população em relação à entrega dos testes da Covid-19, porque as pessoas neste momento para viajar têm de produzir o teste, senão não atravessam qualquer fronteira. É uma notícia que podemos voltar a ela noutros espaços aqui da Voz da América. Falando de Moçambique, o Parlamento moçambicano vai debater este mês de outubro a proposta de lei que estabelecerá o regime jurídico especial de perda alargada de bens e recuperação de ativos, um instrumento que visa que o Estado seja ressarcido e confisque os bens derivados da corrupção. Para António Bueno, presidente da primeira Comissão da Assembleia da República, a lei é mais abrangente e está alinhada à Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção. E esta lei, segundo comentou Bueno, deve também garantir que, nos casos em que se justifique, o Estado possa ser ressarcido dos prejuízos sofridos. A elaboração desta lei contou com a participação da sociedade civil. Daí que Baltazar Faella, pesquisador do Centro de Integridade Pública e o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Flávio Minetti, tenham também uma opinião em relação a proposta de lei e consideram, de uma forma geral, que este é um passo importante para o combate à corrupção. Baltazar Faella disse que já fazia muita falta no ordenamento jurídico moçambicano, principalmente nestes crimes de cariz econômico, em que os agentes muitas vezes se beneficiam de recursos e a capacidade do Estado, ou a capacidade que o Estado tem, é bastante reduzida de recuperar os bens. E para o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, as prisões não bastam para resolver os crimes económicos. Flávio Menete disse que o mais importante é sim assegurar que o Estado tenha de volta todos os bens e direitos adquiridos em resultado deste tipo de criminalidade, incluindo os juros. Através desta lei serão criados gabinetes de recuperação de ativos e o de administração de bens, o que para Flávio Menete é excessivo. Ele diz que quer acreditar que um gabinete seria suficiente e teria áreas separadas para a recuperação de ativos e para a administração de bens, e eventualmente pouparíamos dinheiro, quer com pessoal, quer com instalações e equipamentos. Esta é uma observação do antigo bastonário da Ordem de Advogados de Moçambique, Flávio Menete, em relação à criação destes gabinetes que irão ajudar o país a recuperar os ativos desviados da corrupção. Qual é que é a sua opinião? Vamos nós continuar aqui com notícias dos lados do Índico. Vamos agora para o Atlântico, vamos a Guiné-Bissau. O presidente da Liga dos Direitos Humanos deste país, Augusto Mário Silva, acusou o presidente do país de adotar a implantação do terror para limitar
a liberdade de expressão dos cidadãos. Silva citou a frase do presidente: quem não se cuidar, alguém há de cuidar dele. Mário Silva vai ainda mais longe e acusa o presidente da Guiné-Bissau de criar um esquadrão de repressão para implantar o terror e limitar a liberdade dos cidadãos. E ele disse: o presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, tem adotado como método do seu consulado a implantação do terror para controlar a mente e liberdade de expressão dos cidadãos. E depois acrescenta: para a materialização desta sua intenção maléfica, emergiu em Bissau um esquadrão de repressão cuja referência moral é supostamente o senhor Umaro Sissoko Embalo, que com a benção deste anda a espalhar terror em tudo quanto é sítio. Falando à imprensa, esta organização não governamental de defesa de direitos humanos aconselhou também o chefe de Estado a ter uma conduta republicana digna das funções que ocupa, evitando deste modo preferir declarações que instiguem a violência e o ódio. Notícias da Guiné-Bissau, dizer também que em relação a esta notícia, o presidente Umaro Sissoko Embalo ainda não reagiu. E em Cabo Verde, os passaportes temporários emitidos por este país passam a ter validade de 1 ano, medida que o governo justifica como forma de facilitar o processo de obtenção de nacionalidade a quem nasce no arquipélago filho de pais estrangeiros. A medida consta de um decreto-lei publicado hoje, alterando o prazo de validade do passaporte eletrónico, que estava fixado desde março de 2014 em 6 meses. Com esta alteração, indivíduos nascidos no território cabo-verdiano, filhos de pais estrangeiros, podem circular fora do território nacional para efeitos de obtenção da nacionalidade de origem dos pais. O Executivo defende que esta alteração permite evitar casos de apátrida para permitir a saída e posterior entrada legal dos indivíduos que pretendem adquirir a nacionalidade de origem dos pais. Cabo Verde está em campanha eleitoral para as autárquicas do dia 25 deste mês. Apesar da lei que estipula cotas na lista dos partidos políticos, as mulheres não estão representadas como estipula a lei e há críticas. E para tal, nós temos uma reportagem sobre este assunto na emissão de rádio a partir das 16 horas de Cabo Verde. Falando da emissão de rádio, é a partir das 18 horas de Angola, 19 horas de Moçambique, 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4 horas da tarde de Cabo Verde. É uma emissão que está disponível na internet. O nosso sítio é www.voaportugues.com. Basta simplesmente escrever Voa Português e aí aparecerão as notícias da Voz da América. Voltamos a notícias que têm a ver com os Estados Unidos. A brasileira Gisele Barreto Fetterman, mulher do vice-governador do estado da Pensilvânia, John Fetterman, disse ter sido alvo de um ataque racista dentro de uma mercearia por uma mulher. No domingo, ela dispensou os guarda-costas porque apenas ia comprar frutas na mercearia, onde foi alvo de agressões verbais que ela não especificou na denúncia. Ela escreveu que este comportamento e esse ódio são ensinados. Se você a conhece, se ela for sua vizinha ou parente, por favor, ensine-lhe o amor. Foi o que Gisele Fetterman escreveu nas redes sociais. A polícia disse estar a investigar este caso. O governador da Pensilvânia, Tom Wolf, chamou a agressão racista sofrida pela segunda-dama de vergonhosa e inaceitável. Gisele Fetterman passa muito de seu tempo fazendo o nosso estado e o nosso mundo um lugar melhor. E ela, assim como todos na Pensilvânia, merece o nosso respeito, não o ódio tantas vezes mostrado por pessoas que procuram apenas dividir ainda mais este país quando a união é tão necessária, afirmou Wolf, um destacado líder democrata. A Pensilvânia é um dos estados considerados chave na disputa entre Donald Trump e Joe Biden na eleição presidencial. As eleições aqui nos Estados Unidos serão no dia 3 de novembro, mas na prática a votação já começou. Vamos também convidar o nosso amigo Vinta a visitar a página
do Facebook da Voz da América, aliás, melhor a página mesmo da internet www.voaportuguês, onde pode apreciar também o perfil dos candidatos, quer dos candidatos à vice-presidência, estamos a falar de Kamala Harris e Mike Pence pelo Partido Republicano, neste caso incumbente, e Kamala Harris, a senadora que concorre para a vice-presidência ao lado do Joe Biden e também do presidente Donald Trump, que concorre para a sua própria sucessão. Vamos agora para mais um contacto com os nossos amigos aqui na plataforma Facebook. Devo dizer que demorei um pouco e já tenho aqui uma multidão. Não zanguem comigo se não digo os nomes de todos. De onde é que começo mesmo? Vou começar pelo. Bom, tenho que tentar ser o mais justo possível. Vou começar. Vou com Francisco Sozinho, diz boa tarde, Otelais Vinho. Onde é que andava o Otelais Vinho? Diz que acompanha a partir de Palma, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, uma província que não vive os melhores tempos, isto por conta da insurgência. Otelais Vinho, se calhar no nosso inbox, pode nos contar como é que está a situação aí em Palma, Cabo Delgado. Ventos Soltos, Gildo Pac, diz que está em Luanda, Angola, está na banda, andando aí, Gildo. O Luidino Batalha, está ligado também em Angola. Adrix Poltier está a seguir o Washington fora de horas, a partir também da banda de Luanda. XZ tem razão, o presidente João Lourenço está só a distrair com coisas fúteis, a opinião do Adrix Poitier. O Rui Machango diz que está na cidade do Porto, isto é, em Portugal. Os familiares e amigos de líderes africanos são suspeitos de qualquer crítica que façam aos atuais ou anteriores governantes. É uma opinião do Rui Machango. Fonseca Ching, que está ligado a partir do Namibe, diz que é a terra dos mucubais. O Rui Machango volta à carga, diz que é um ambiente de corrupção transversal, que é transversal às instituições públicas. Daniel Monazambe está em Luanda a seguir este nosso Washington fora de horas, e o Rui hoje está mesmo a carregar. Diz que em Moçambique falta claramente a separação de poderes. Duvido dos resultados que poderão advir deste gabinete de recuperação de ativos. Isto em relação à notícia que nós passamos. O Gaspar Porto Alacha está ligado a partir de Canchaichai, Gaza, Moçambique. Diz que uma coisa que aprende nestes dias é ver, ouvir, calar, maneira de evitar. Será que é uma maneira de evitar complicações? Mas calar também pode não ajudar, porque isso pode perpetuar práticas que não são das melhores. Fernando da Cecília Tondolo, em Lixinga, Moçambique, isto na província de Niassa. Eliseu Nicolau está em São Paulo, no Brasil. Vamos voltar às notícias quando faltam sensivelmente 5 minutos para terminar este nosso Washington fora de horas, algumas breves pelo mundo. Na Nigéria, milhares de jovens nigerianos saíram hoje à rua para mais um dia de manifestações contra a violência policial em várias cidades do país, incluindo a capital Lagos, ou melhor, a capital económica Lagos, com várias estradas bloqueadas devido aos protestos. Na República Democrática do Congo, pelo menos 13 pessoas perderam a vida num acidente que ocorreu nesta madrugada na estrada entre Kinshasa e Mbuji-Mayi, no centro do país. Um veículo de transporte de mercadorias e passageiros que deixou Mbuji-Mayi para Kinshasa capotou. 3 pessoas, incluindo 5 mulheres, perderam a vida no local e várias outras estão gravemente feridas, disse Kali Kalala Milongo, administradora assistente da localidade de Cambeia, Kamwanga, citada pela agência France Press. A Organização Mundial da Saúde, OMS, diz hoje que a Europa registrou mais de 700 mil novas infecções pelo novo coronavírus na semana passada, o número mais alto desde o início da atual crise pandémica. Outras notícias, voltamos à Nigéria. Combatentes do grupo jihadista Boko Haram mataram 14 agricultores no nordeste do país, disseram na terça-feira membros hoje de uma milícia apoiada pelo governo. O Boko Haram e o grupo rival província da África Ocidental do Estado Islâmico
tem cada vez mais como alvo os madeireiros, pastores e pescadores na sua violenta campanha, acusando-os de espiar e passar informações aos militares e às milícias locais que os combatem. Centenas de bombeiros e cidadãos tanzanianos tentam conter o incêndio no Monte Kilimanjaro, a montanha mais alta do continente africano, com 5.895 metros. O porta-voz do Parque Nacional, Pascal Celolete, disse que a investigação inicial indica que o incêndio começou no domingo por carregadores que ajudavam montanhistas. Segundo ele, o fogo usado para queimar comida incendiou vegetação seca e arbustos. Até o momento, não há relatos de vítimas do incêndio no popular local, que atrai dezenas de milhares de alpinistas a cada ano, muitos determinados a chegar ao pico do Kilimanjaro. São 5.895 metros, a montanha mais alta do continente africano. Cuba está a reduzir as restrições devido ao coronavírus num esforço para impulsionar a economia com a reabertura de lojas, escritórios do governo e retomada de operações dos aeroportos em toda a ilha, exceto na capital Havana, onde ocorreu um surto em agosto. Vamos agora para o trending, recordar que hoje é o Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres, uma data estabelecida, uma comemoração estabelecida em 1989. E noutras notícias, em termos daquilo que é trending, no Twitter, por exemplo, a hashtag Buhari has been bad boy está trending aqui nos Estados Unidos. Buhari tem sido um bom rapaz, está popular fora da Nigéria, especialmente aqui nos Estados Unidos, depois de milhares de jovens terem se manifestado durante o fim de semana para exigir a dissolução do esquadrão policial anti-roubo, que eles acusam de matar e roubar os alegados criminosos. De gente comum a celebridades de Nollywood, que é a praça cinematográfica nigeriana, os nigerianos continuam a protestar contra a brutalidade policial. No Facebook, continuando na política, a publicação mais popular a esta hora pertence ao presidente americano Donald Trump, que está em campanha eleitoral e escreveu: grande comício da Flórida esta noite, grande multidão, muito entusiasmo. Eleições ganham-se com entusiasmo. Acabei de voltar. Amanhã à noite iremos para a Pensilvânia e outra grande multidão. Nós estamos a ganhar. A economia está a começar a crescer. Bom momento, escreveu Donald Trump. No Instagram, Georgina Rodrigues, a mulher de Cristiano Ronaldo, também está trending hoje, depois de ter publicado uma fotografia no Instagram em vestes esportivas, dizendo mais outro dia de sessão fotográfica. No YouTube, o trailer mais visto nesta terça-feira chega-nos do cinema da Índia, Bollywood. A Foxstar Hindi disponibilizou o trailer de Lakshmi Bombi com Akshay Kumar e Kiara Advani. O resumo do filme diz: prepara-te para a explosão de gargalhadas e diversão. Este trailer já teve mais de 14 milhões de visualizações. Google, 1 milhão de pesquisas dedicado ao dia de Amazon Prime Day. Hoje, a Amazon está em promoções para os seus clientes Prime, o que significa que muita gente estará a aproveitar para fazer compras a preços da chuva. E nós, aqui na Voz da América, no website www.voaportugues.com, o site que para nós é o mais trending de todos, os artigos que estão a chamar a atenção dos internautas são: está escancarada a única razão de viver de João Lourenço, perseguir José Eduardo dos Santos, diz José dos Santos. Não é fácil julgar os acusados de terrorismo em Cabo Delgado, diz o juiz Geraldo Patrício. Estes são os artigos que são mais vistos no site da Voz da América. E assim, amigos, chegamos ao final deste mais um Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América. Eu sou o Amancio Miguel. Amanhã estará aqui o Álvaro Lugero Andrade para mais um Washington Fora de Horas. Devo agradecer a companhia e dizer que voltarei daqui a 15 dias, porque nos próximos dias vou acordar tarde, dormir muito, vou estar uma semanita de férias. Um grande abraço, voltarei ao contacto daqui a sensivelmente 15 dias. Um grande abraço, sou o Amancio Miguel, até a próxima. Continue com a Voz da América,
no Facebook, no Twitter, no Instagram, na página da internet e também na nossa emissão de rádio. Estamos em todo lado. Um grande abraço, um forte candando, canimambo.